Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Inovatec. Hoje nós vamos estar com duas pessoas muito queridas, que são aqui do Espaço Progredir, que fica em Nova Iguaçu, e vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro setor com elas, ok? E aí, meninas, como vocês estão? Felizes de estar aqui com você, viu? Que bom! Então vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre a instituição. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: como que foi a história? Como começou a história do Espaço Progredir? Então, começou 22 anos atrás. Fizemos aniversário ontem mesmo. E era um grupo de amigos que estava vivendo uma situação, de um trabalho social, onde estava perdendo muitos adolescentes por causa das drogas e do tráfico. Então, nasceu de uma situação de muita dor. A gente estava cansada de organizar enterros, ver famílias sofrendo por alguma coisa onde não se conseguia encontrar uma solução. Então, começamos a estudar e sonhamos de fazer um espaço onde jovem adolescente, perdido no mundo das drogas, pudesse ter uma nova oportunidade. E lá nasceu Espaço Progredir, inicialmente como tratamento para adolescentes jovens da Baixada Fluminense que desejava sair do mundo das drogas, da bebida, do tráfico. Depois, quando conseguimos o nosso espaço lá na grama, tinha muitas crianças e adolescentes que ficavam olhando pela grade, querendo participar. E a gente quis criar um novo trabalho, que é de prevenção, não mais de tratamento, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos com o adolescente que estava à beira da morte, para trabalhar a vida com estas crianças e adolescentes. Então, além do programa de tratamento, começamos o programa de prevenção, onde ajudar a criança e adolescente do bairro, da grama, a ter uma oportunidade diferente na vida, a ser feliz, a melhorar a qualidade de vida. E colocamos em prática aquilo que aprendemos com os adolescentes nos primeiros anos. E aqui somos nós agora. Nossa, 22 anos de muito trabalho, né? Sim, passaram muito rápido, eu devo dizer. 22 anos me apareceu ontem. É muito bonito ver quantas sementes foram plantadas há 22 anos atrás e quantas estão vindo. Ontem mesmo chegou um jovem, que era uma criança quando eu conheci, casado com uma mulher grávida, trabalhando, e não reconheci ele. E ver que ele está bem, tinha toda uma história difícil nas costas, você viu que conseguiu semear alguma coisa de bom. A gente nasceu mesmo com a ideia de deixar um mundo melhor de como nós encontramos quando nascemos. E, no fundo, é a vocação de qualquer ser humano, não é? Deixar um mundo melhor. É aquilo que a gente tenta de semear no Espaço Progredir. E dentro dessa estrada, né, que vocês percorreram em 22 anos, qual foi a maior dificuldade de vocês no que tange a gestão da instituição? Então, tem dois tipos de gestão. Tem a gestão pedagógica humana, então é o desafio do ser humano, porque o ser humano é sempre complicado. Quando se fala de criança, adolescente, ainda, mas quando se vai com os adultos é mais complicado ainda. Então é o desafio do dia a dia no relacionamento, fazer entender a beleza de uma mudança na própria vida. Isso é um desafio muito grande. E depois tem um desafio financeiro, porque no terceiro setor a gente não vende nenhum produto. A gente não ganha nada, a gente só gasta. A Nilza sempre fala que a gente gasta muito, mas o desafio maior é conseguir manter um espaço onde não temos um produto para poder vender. Até eu falo, gente, vamos começar a vender criança, nossas crianças bonitinhas. Todo mundo ri. Porque o desafio no terceiro setor é que a gente gasta toda a nossa energia e a parte financeira, mas não tem um retorno deste tipo. Então, ela que é a gestora administrativa financeira sabe quanto se sofre, não é, Nilza? Os recursos são poucos, né? Então a gente busca o quê? Minimizar os custos e usar da melhor forma possível o pouco que a gente tem. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que gerir dinheiro já é difícil. Gerir falta de dinheiro, amiga, olha, não é fácil não, viu? Sim. Gerir o dinheiro dos outros também. Sim. É a responsabilidade dobrada, né? A transparência deve ser total. Porque se a gente ensina as crianças, adolescentes, a ser pessoa honesta e transparente, a gente deve ser os primeiros. E daí é uma luta. Fazer cair as contas, não é, Nilza? Mas a providência divina sempre ajuda. É verdade, sim. Sempre ajuda. Sim. Isso é verdade.
E como foi para vocês durante esse processo que a gente passou aí, né? Pandemia, tudo fechado, as empresas, né, a maioria delas recolheram de seus recursos. Como é que foi para vocês fazer a gestão, né, dessa instituição durante esse processo de pandemia? Bom, eu vou dizer que foi um desafio, mas eu não pensava de encontrar assim tão apoio em geral. A gente não fechou, liberamos toda a equipe para ficar em casa, mas a instituição permanecia aberta, porque neste período de pandemia, a violência doméstica, a falta de comida, o desespero era altíssimo. Sim. E devo dizer que muitas empresas ajudavam com cesta básica, ajudavam com doações de máscara, toda esta parte. Então, a generosidade naquele período foi muito grande. O desafio foi aquilo de pensar ao depois, porque as crianças mais carentes não conseguiam ficar dentro de casa. Porque a casa deles é aquela casa de telhas com um calor danado, ficava na rua, sem fazer nada. Não tinha comida porque não ia na escola, então não tinha comida dentro de casa. As famílias, a maior parte, perdeu o trabalho. Então, a situação de desespero foi muito grande, até que a gente ficou fechada só 2 ou 3 meses. Depois decidimos de começar a ter de volta a equipe para ajudar as crianças a ter 2, 3 horas por dia, fazendo o dever de casa, mas sempre a distância muito grande, então, em lugares abertos, com máscara, treinar a parte de higiene, que eles não tinham muito dentro de casa. Mas devo dizer que descobrimos um potencial no ser humano maravilhoso. Mesmo na dificuldade que você descobre o potencial de cada um. Então, teve pessoas até da equipe que começaram depois a estudar na faculdade, porque descobriram que era muito bom em matemática, para dar força nas crianças. Outros que fizeram um curso de inglês porque descobriram que tinham habilidade nisso. Então, foi bom porque foi uma descoberta, foi um desafio, onde as pessoas quiseram se colocar em jogo. E quando o ser humano se coloca em jogo, descobre sempre o melhor. E isso é um método melhor também para educar as crianças e adolescentes. O exemplo que é... Então, eu devo dizer que foi uma experiência forte, difícil em algum sentido, com medo de não conseguir pagar as contas de final do ano, no final do mês. Mas é uma administração que ela conseguiu encarar. Mas eu acho que, no fundo, é aquilo que deu maior satisfação, porque percebemos que ninguém nos abandonou. Se juntou uma rede maior ainda nas nossas costas para dar uma força. Sim, muito bom. E falando de experiência, me conta uma história marcante aí que representa bastante o impacto que vocês têm lá na região. É difícil. São tantas, né? São tantas, porque história se fala de gente, de criança, de adolescente. Em 22 anos, meu Deus, quanta história. No tratamento, eu poderia falar 50 nomes de pessoas que conseguiram uma vida diferente, que voltaram. Então, é difícil escolher. Eu lembro de uma adolescente que, quando chegou até nós, ele era chefe de tráfico. Ele chegou porque o juiz mandou, e depois de 2, 3 anos, ele estava bem, estava trabalhando. Só que um dia ele voltou, falando, olha, eu casei, minha esposa está grávida, com trabalho normal não consigo. Eu tentei de voltar para o tráfico, mas você te arruinaram a minha vida. Eu não consigo mais voltar por isso, porque você te me ensinou a ser uma pessoa do bem. Então, nunca mais vou poder voltar para lá. E chorando falava isso, mas eu não consigo me inserir no outro mundo, eu preciso de ajuda. E conseguimos uma nova ajuda. Ele começou a trabalhar, descarregando, carregando caminhões, essas coisas, e conseguiu erguer a própria vida. E você percebeu que todos os valores que a gente semeou, nele deu certo. Mas depois tem histórias de família que veio para agradecer. Nós fizemos a festa de 20 anos, distribuímos 200, 300 convites, e depois tinha quase 1.000 pessoas lá dentro. E eram 1.000 pessoas que estavam lá por causa do Espaço Progredir. A gente começou a cantar, a dançar e tudo. Você via que as pessoas estavam lá porque amavam a gente. Isso quer dizer que foi semeado muitas coisas que a gente, todo o amor que a gente deu, a gente estava recebendo de volta. Não sei, tem muitas histórias. Eu me lembro de especial porque eu trabalho mais nessa parte da gestão, né? Então, a Mili trabalha mais na ponta. Então, ela tem um contato muito mais direto, né? Mas eu me lembro de uma vez que a gente estava numa reunião de família, que uma avó falou assim, né, da felicidade dela, porque ela vivia fugindo do neto dela dentro de casa, porque ela tinha pavor a ele.
E em um determinado tempo, ela conseguiu colocar a cabeça dele no colo dela e ver o neto dela ali, né? Chamar ele, ter aquele momento de afetividade entre eles, né? Então, eu achei aquilo assim, que foi uma coisa que eu vi que realmente marcou. Eu falei, nossa, olha só que vitória para essa avó, né? Quer dizer, assim, né? Do pânico que ela tinha com aquele neto, que entrava por uma porta, ela saía pela outra, ela conseguia ter esse momento afetivo com esse neto. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. Nossa, Quantas mães que agradecem depois de um período e falam, vocês me devolveram meu filho. Eu estava perdida e agora ele é meu filho, eu consigo dar carinho, eu consigo dar abraçar ele. Também agora, na parte de prevenção com crianças até menores. Porque as crianças é elevada, mas não sempre é fácil gestir. E se uma família, porque nossas famílias, nossas crianças são de alto risco social e pessoal. Então, muitas vezes, não tem atrás uma estrutura para conseguir mudar alguma coisa. Eles colocam em prática aquilo que aprenderam da própria família. Sim. Então, a violência, a gritaria, é o único modo que te conhece para educar, para abraçar, para mostrar amor. E isso muitas vezes mostra o contrário. Mas é muito bom ouvir, como a Nilza falava, o retorno também das mães e dos pais. Isso é muito gratificante. Sim, é muito significativo, né? A gente conseguir entender que deixamos um legado. A gente conseguiu impactar de uma forma positiva, deixar uma marca positiva na vida das pessoas. É realmente, assim, algo... Tinha uma criança que falou, olha, a minha vida, uma criança de 12 anos, então criança mesmo. A vida não tinha graça nenhuma. Eu não era feliz. Eu queria acabar com a minha vida. O único lugar onde me sentia amada e feliz era aqui no Espaço Progredir. Eu não posso deixar o Espaço Progredir porque é o lugar onde estou bem, eu posso ser aquilo que eu sou. Que a gente até retornou para ele e falou, olha, mas isso deve ir além. Você não pode ficar só aqui. A gente cria criança e adolescente para o mundo, não para ficar presa a nós. Então, ela pediu ajuda em relação a isso. E como vocês lidam com a questão da tecnologia? A gente vive um mundo muito tecnológico hoje, né? Redes sociais e TikTok, e sites. As crianças são muito adeptas à tecnologia. E como é que vocês lidam com isso? Não só no dia a dia, mas também na gestão da instituição de vocês. Bom, para mim, péssimo. No sentido que eu tenho uma dificuldade com a tecnologia imensa. Eu já me senti muito importante porque tinha Facebook. Depois de descobrir que ninguém mais estava usando o Facebook. Este ano, primeira vez, eu abro o Instagram. Mas eu não coloco nada, porque não sei colocar nada no Instagram. Eu vejo só aquilo que os outros colocam. Mas a gente usa as pessoas mais jovens, que sabem curtir. Temos uma professora de teatro, Orana, que faz até um curso com nossas crianças de audiovisual. Então, ela nos ajuda a usar mais a tecnologia a nível de redes sociais. A Nilza, a nível administrativo, é bem melhor em relação a isso. E essa oficina que a Miri está falando, de audiovisual, ela veio justamente por conta dessa dependência que as crianças estão tendo, né, na tecnologia, né? Então, quer dizer assim, a gente teve que repensar esse ano algumas oficinas que a gente fazia no espaço. E uma delas foi mudada, que antes a gente tinha um teatro, a gente colocou para arte visual justamente para adequar a essa demanda das crianças à atualidade da atividade que a gente realiza no espaço, né? Ser influencer positivo. Isso. Não com aquela mensagem de TikTok, de dança, de vulgaridade, de violência, mas saber colocar, fazer vídeo como é positivo. E ontem foi bem interessante, porque na festa nossa de 22 anos, né, as crianças com os aparelhos na mão, fazendo entrevista, corria para cá, corria para lá. Eu falei, olha como é que eles desenvolveram nessa coisa, né? As fotos que eles tiraram, né? Né? Foi impressionante ver eles ontem como, né, gestores daquela situação, né? Um passava o celular para o outro e o outro com o microfone, as luzes, né? Tinha toda uma movimentação em cima de registrar aquele momento, em cima daquilo que eles aprenderam na oficina deles de arte visual, né? Ontem mandaram o vídeo da festa. Foi bem interessante. Foram eles que produziram. Com relação à parte da gestão, como eu falo, a gente sempre tem pouco recurso, né? Então, a gente tem que minimizar bastante os custos. Então, muitas dessas tecnologias a gente não pode ter o privilégio de ter no Espaço Progredir, né? A gente tem vários amigos que ajudam a gente de várias formas.
mas eu devo dizer que até o ano passado, nós nem sequer conseguimos movimentar nossas mídias sociais. Nós tínhamos um site parado há mais de 20 anos, que a gente não manipulava nada dentro dele. Então, quer dizer assim, é bem complicado essa questão, né? Porque o pouco recurso que a gente tem, a gente foca em utilizar ele na ponta, naquela que é a atividade, né? Então, garantir que os profissionais tenham os seus salários em dias pagos, garantir que os profissionais tenham todo o material que eles precisam para desenvolver suas atividades com as crianças, garantir que as crianças tenham uma boa alimentação. Então, quer dizer, no final, o que sobra para essa parte de tecnologia é bem pouco, né? Que não é só de material, mas mesmo de pessoas. Se deve Sim. contratar entre educador e uma pessoa administrativa ou de tecnologia, você precisa, vá sempre no educador. Sim, sim. Eu entendo bem aqui dentro da Inovatec, né, nós trabalhamos com esse viés, né, de gestão, tecnologia, e eu vejo que, de fato, assim, as instituições, elas têm esse ponto, né, sempre a trabalhar. Tem muita dificuldade em manter. Hoje a gente tem um parceiro muito bom, que é a Egoi. A Egoi, ela é uma plataforma, né, destinada para a parte de marketing digital, então você tem dentro da plataforma ali tudo que você precisa, de fato, para poder promover, né, e fazer toda essa parte de comunicação da instituição. Então, tem e-mail marketing, tem aquela parte de SMS também, redes sociais, e facilita muito, né, você ter uma plataforma que te dá todo esse suporte. E o legal é que eles têm uma conta que é 100% gratuita para todas as instituições do terceiro setor. Então, uma das coisas que eu posso indicar para vocês é que vocês façam. Claro. Façam o cadastro de vocês na Egoi, né, da instituição, que vocês possam também utilizar essa plataforma, que é muito boa e é bem intuitiva. Você não precisa ter muito domínio de tecnologia, porque a plataforma é muito intuitiva. Então, é uma muito coisa de boa. computador ou de Sim, celular? você pode usar. Olha a diferença para mim. Você Computador ou pode. celular, eu não entendo nada disso. Você pode utilizar no computador. Geralmente, o pessoal que está na administração, geralmente tem um computador ali, né, cativo. Então, você pode utilizar, fazer as campanhas, né, internas de vocês também pelo Egoi, fazer as campanhas para os parceiros de vocês. E aí, falando em parceria, o que vocês procuram em um parceiro? Seja institucional, seja uma parceria com o primeiro setor, com o segundo setor, que são as empresas. O que vocês buscam nessa parceria? Bom, tem vários tipos de parcerias. Então, eu falo das parcerias nossa pedagógica, vamos dizer Sim. assim. É porque a gente sempre procura parceiros que possam somar na necessidade das crianças, tipo médico, dentista, oculistas. A gente tem várias crianças que precisariam de ter uma avaliação, acompanhamento neurológico. Não conseguimos na rede pública, é quase um ano de espera para conseguir fazer uma avaliação. Então, a gente procura parceiro que possa somar para poder enxergar e ajudar cada vez mais esta criança, esta família. Ou pessoas que possam nos ajudar com a doação de alimentos, de roupa, de material escolar, porque é sempre voltada para poder ajudar as crianças. Na parte administrativa, se procura um parceiro um pouquinho mais que acredite como nós na possibilidade que se pode mudar o mundo, mas que precisamos também de uma parte financeira, não é, Neuza? Eu sempre digo que aqui a gente tem que evoluir muito ainda com relação a isso, né? Porque tem pessoas que falam, como eu posso ajudar? As formas de se ajudar são inúmeras. Basta que a pessoa queira ajudar. Sim. Nós temos empresários aqui em Nova Iguaçu com um potencial enorme. Nós temos empresas aqui em Nova Iguaçu e na Baixada Fluminense que declaram pelo lucro real. Sim. Essas empresas, elas podem destinar diretamente recurso para as organizações. Sim. E existe uma resistência enorme, né, do empresariado, né, dos contadores dessas organizações. Né? Nós, às vezes, chegamos bem perto, mas existe ainda uma barreira muito grande, né, que eu sinceramente não consigo compreender, né? Eu acho que tem que se abrir um pouco, né, o pensamento para isso, né? Porque as possibilidades são muitas. Então, eu digo assim, qualquer um que queira ajudar o Espaço Progredir, eles podem chegar até a gente, que se de fato eles querem ajudar, eles vão encontrar um local que eles possam ajudar e as orientações para que eles possam de fato ajudar. Sim, sim. Tem o QR Code de vocês, quem quiser
conhecer um pouquinho mais também da instituição. A gente Fique à tem, por exemplo, vontade. momentos fantásticos durante o ano, né? Então, por exemplo, você tem vários eventos em que essas empresas elas podem, inclusive, levar os profissionais para fazer atividades também dentro da organização. Eles podem financiar momentos muito importantes para as crianças. Então, quer dizer, é como eu digo, se você quer ajudar, não falta. É porque as Possibilidades. pessoas sempre pensam que ajudar uma instituição precisa de ter muito dinheiro. Não é isso. Talvez é uma coisa pequena. Uma psicóloga vai dar um atendimento por semana para uma criança, para uma família. Não gasta nada, mas vai ajudar alguém que sabemos que no nível público não existe. Ou uma empresa, olha, eu quero financiar a festa do Dia das Crianças. Eu posso dar este valor. A gente faz, e faz de modo transparente e tudo. Não precisa pensar, eu não tenho dinheiro. Talvez uma coisa pequena pode mudar significativamente a realidade de alguma família, de alguma criança. E não pensar logo, é muita coisa. Não. A gente até com 10 reais conseguimos produzir muita coisa. Fazemos o milagre da multiplicação. Muito. Sim. Com 10 reais tem 10 promoções de pães para poder dar para as crianças. Já ouvimos diversas vezes as pessoas dizerem para a gente o quanto que a gente consegue fazer com tão pouco recurso financeiro. Nós deveríamos dar aulas, né, para Sim. outras instâncias, né, outros setores, porque Verdade. o que a gente consegue fazer com resultados comprovados que a gente tem, as pessoas que de fato têm conhecimento da organização falam, como vocês conseguem fazer esses milagres, entendeu? Sim. Porque de fato é um comprometimento muito grande. A gente sempre fala, né, o recurso que dão para a gente deve ser usado de forma muito consciente, né? Sim. Então, é como eu digo para você. Eu acho que a gente poderia, né, dar aula de como... E você fala uma coisa importante. Nós elaboramos uma metodologia que tem mesmo um modo para poder comprovar os resultados. Não é achismo, a gente está ajudando porque achamos que as famílias... Não, nós temos como medir e comprovar os resultados nos 4 eixos da nossa metodologia. Isso dá uma certa segurança para a pessoa que quer doar. Não está doando e vai perder tudo, não. Nós podemos mostrar que conseguimos, com aquele financiamento, ter um resultado mesmo qualitativo na vida dessas pessoas. Né? Isso, para os empresários, muitas vezes, é uma parte muito importante. É isso que nos move Sim. todo ano, sabe? Quando a gente chega no final do ano e a gente vai para a nossa assembleia e apresenta para todos os nossos profissionais os nossos dados quantitativos e qualitativos, né, Miriam? Sim. Mas nada supera Ok. o depoimento das crianças e das famílias. sim. Aí é a hora que a gente sempre faz a adora. avaliação. Como é que foi o ano que você tinha gostado? Tive uma criança, o ano passado, que uma pergunta era, qual foi o momento mais significativo neste ano? Ele falou, o abraço do tio Cristiano. Um dia eu cheguei e não estava bem, e o tio Cristiano não sabia, me abraçou, e isso mudou o meu dia, a minha vida. Um abraço! Gente, porque a gente, quando as crianças chegam, toda a equipe fica lá recebendo, abraçando, beijando. A gente, às vezes, não percebe que um pequeno abraço mudou totalmente. Para a criança foi o momento central do ano. Quando ouvimos isso, o educador chorou de emoção. Porque eu falei, imagino, eu não lembro quando eu dei este abraço. Eu não lembro. Eu falei, continua a dar, porque você não sabe quando uma pessoa, uma criança precise. Poxa, que lindo, né, gente? É realmente, assim, muito significativo. E olhando para o futuro agora, né? Os planos. Então, nosso trabalho é feito de sonhos. Se você vê, o início de qualquer história do Espaço Progredista começa, nasceu de um sonho de um grupo de amigos. A gente depois sonhou um programa de prevenção, depois a gente sonhou uma quadra de... A gente tem sonhos. 2 anos atrás, estas loucas sonharam assim? de ter uma escola. Por quê? 25% das nossas crianças e adolescentes, e nós recebemos crianças a partir de 10 anos, tá? Não pequena, chegava até nós sem saber nem ler, nem escrever. Que futuro você dá para essas crianças? Como é que eu posso dizer, olha, sonha alto, pode fazer um curso técnico, pode fazer uma faculdade, melhorar a sua vida? Como? Muitas crianças fomos nós que alfabetizamos. Porque as escolas têm turmas muito grandes. Se tem alguma criança que tem problema neurológico, de dislexia, alguma patologia, passa anos de ter um diagnóstico, de ter uma ajuda. E a gente um pouco se cansou disso, porque a gente ficava assim muito ruim com as crianças. A gente estimulava sonho nas crianças e adolescentes, e depois a gente não conseguia
realizar esse sonho. Por quê? Porque a parte acadêmica, escolar, não dava. Então, a gente falou, mas o que quer dizer uma escola? O que quer dizer nível de gastos? O que seria isso? O que seria isso? No início, a gente queria alugar uma escola lá perto. Depois, falei, não dá, é muito alto, muito alto. Ou as loucas aqui construíram uma escola lá dentro do espaço para ter turma do primeiro até o quinto ano, porque é a base. Se você alfabetiza bem as crianças, e a matemática, que são... A matemática é um grande desconhecido, tá? Sim. É tabuada, não existe. Mas isso também no adolescente, tá? Não falo de criança, não. Mas é a base. Se não tem esta base, não tem como fazer que nem, não tem como fazer vestibular, curso técnico, não consegue. E qual é a saída para um adolescente, um jovem, que não sabe nem ler nem escrever? Que tipo de trabalho? O tráfico oferece muito mais. Sim. Então, a gente entrou nesta doideira, encontramos algum parceiro lá na Itália. Eu falava, em um ano a gente vai começar. Todo mundo falava que a gente era louca. Pois é, de 2 anos. A escola está quase pronta. Vamos fazer a inauguração dia 7 de novembro. E vamos começar em 2026 com as primeiras 2 turmas de primeiro ano, porque a gente quer mudar a realidade daquele bairro. E a realidade daquele bairro se muda com a educação, com amor e com sonhos. Sem isso, os jovens não conseguem sobreviver e ficar felizes, com certeza. Só lembrando que o prédio vai estar pronto, né? Mas falta ainda as cadeiras, o uniforme das crianças. Tudo, material pedagógico, tudo está... Entendi. E precisa muito do apoio, né? De apoio, né? De pessoas. Então, assim, você que é empresário, que está aqui assistindo o nosso podcast. Amante, né? Da educação. Que gosta de realmente fazer um trabalho que tem uma devolutiva, que são pessoas transparentes, idôneas. Então, não perca tempo. Alguém que tem livros, a gente vai ter uma biblioteca. A gente já tem uma biblioteca para nossas crianças, porque a leitura é fundamental. É fundamental. Estimular o prazer de ler, de estudar é fundamental. Mas a gente vai ter também uma biblioteca na escola. Então, tem livros que não usa, mas que estão ainda em bom estado, mas livros para criança, não pedagógico, didático. Livros que possam estimular o prazer de ler. Pode doar. Livrarias que sobrou uma caixa de livros que não sabe o que fazer. Pode doar, a gente recebe com alegria. Ou mesas, alguns escritores que vão mudar as mesas, que pode doar. A gente aceita tudo, porque tudo aquilo que a gente economiza no equipamento, a gente vai utilizar em preparação para poder trabalhar bem com eles. Mas isso não quer dizer que vamos continuar com os outros sonhos de tratamento e prevenção está lá. A gente está só progredindo, espaço progredindo, não podemos ser incoerentes. Sempre. E sempre ligado aos sonhos, porque se uma pessoa não sonha, não vive. Então, a gente sonhou esta coisa. Vamos saber se conseguimos. Claro. Fazer aniversário o ano que vem, até com as criancinhas correndo pequenininhas. Sim. Você depois vai ver as filmagens da festa de ontem, né? Que loucura daquelas crianças. A gente estava pensando, ano que vem vai ter criança de 5 ou 6 anos correndo aqui dentro. Oh, meu Deus! Mas vai ser, porque a criança dá aquela energia, aquela vontade de brincar, de rir, que é vital para cada ser humano. Tem muitos voluntários que vêm, nós temos mais voluntários do exterior que do Brasil. E que às vezes você chega lá e fala, mas eu não consigo entender, vocês crianças são assim tão bonitas, mas são assim tão carentes, está precisando assim tão de vocês. Então, nossa assistente social acompanha para poder conhecer as famílias, a realidade, o bairro onde a gente está. Sim. Eles ficam chocados, mas eles sempre estão sorrindo. Estão sorrindo porque aqui eles podem sonhar e ser felizes. É isso que faz a diferença nisso. O espaço progredir faz a diferença nesse sentido. Mas fazer voluntariados lá no espaço, as pessoas normalmente saem enriquecidas. Tem muitas pessoas. Nós temos jovens nossos que querem voltar e ser voluntários conosco. Eu falei, eu quero continuar aqui como voluntário, eu quero retribuir, devolver tudo aquilo que eu recebi com vocês. O nosso professor é o nosso ex-adolescente. Agora é contratado como professor. Começou como voluntário e depois entrou como professor. Temos 2 profissionais, né? 3. O Wallace, que é professor de desenho. 3, tá vendo? O Michael, que é auxiliar administrativo. E o David, que é menor aprendiz. Porque a gente tenta de empolgar para poder construir o próprio futuro. Nossa, muito lindo. Muito lindo mesmo. E é bom quando a gente vê o resultado do nosso penoso trabalho, né?
a gente faz muitas escolhas, a gente às vezes deixa de estar, né, com a nossa família, a gente deixa de vivenciar algumas coisas para depositar todo esse tempo, essa energia, né, para impactar pessoas. E o resultado disso é extraordinário. Assim, eu falo muito porque quando a gente vê esse retorno, né, das falas, do como você impactou, de como estar ali ajudou a que essa pessoa não passasse mais por um pensamento suicida ou com um pensamento de a minha existência não faz sentido. Então, você vê de fato o quanto você conseguiu deixar uma marca positiva, um legado na mente dessa pessoa, que ela vai crescer, ela vai ficar idosa e ela vai lembrar de tudo aquilo que ela experienciou com você. Então, assim, lembranças. É algo magnífico, é algo muito abençoador de dar com as pessoas nesse quesito de transformar a vida delas, né? E eu fico muito feliz. Um dos nossos eixos de trabalho é a solidariedade. Sim. A gente ensina as crianças e adolescentes a ajudar os outros. Levamos as crianças em abrigo, em creche, em asilos, porque você deve entender que para ajudar o outro não é só o dinheiro. Não. É um abraço, é um Sim. sorriso, é uma brincadeira. Então, a solidariedade é um meio poderoso de prevenção ao uso de droga. Sim. É um meio muito, muito forte. Até para adultos que estão em depressão, começar a ser voluntário, ajudar, consegue ter mais significado na própria vida. Sim. Até a gente, quando está muito cansada, fala, tá bom, estou cansada, mas fizemos alguma coisa de bom, então valeu a pena. Se dorme com a serenidade no coração. Cansaço, sim, mas pelo menos sabemos que semeamos alguma coisa, isso é muito bom. Sim, é verdade. Isso é muito bom. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando nosso podcast. E qual mensagem vocês queriam deixar aí pro pessoal? Uma mensagem final? Eu aprendi uma coisa quando eu era criança. Um segredo que uma pessoa sempre falava comigo. Para ser feliz, você deve fazer feliz aos outros. Isso acho que é o segredo da felicidade verdadeira. Faça os outros felizes e você vai ser feliz. É aquilo que, pelo menos, eu pessoalmente encontro no Espaço Progredir. A felicidade, porque vejo a felicidade dos outros. Copia e cola. Copia e cola. Isso não é justo, porque você me deve pagar neste ponto. Não, vai lá você. Realmente não é justo. Copia É justo. e cola. Eu gostaria que todos conseguissem perceber a felicidade de que é servir ao outro, né? Sim. Então, quer dizer assim, a gente tem um espaço enorme, acolhedor. Qualquer pessoa que queira se juntar ao Espaço Progredir, ele será muito bem-vindo e acolhido no Espaço Progredir. E ele vai descobrir, como diz a Miri, né, o quanto é bom você ajudar o outro, estar com o outro, ser solidário ao outro. É como nossas crianças e adolescentes são bonitas. É. Tem uma beleza interior que é única. Não só porque são os nossos, mas porque são maravilhosos. Sim. Então, espero ver vocês em breve, né? E acompanhar mais de perto o Espaço Progredir. Quem sabe para a inauguração da escola. Você Sim, vai me visitar. Eu vou hei de fazer uma surpresa. Hei de aparecer por lá. E também vou ajudar vocês nessa questão da plataforma. Eu vou estar lá para ajudar vocês a entenderem um pouquinho e utilizar, tá? E tirar o melhor dela também. E a gente vai acompanhando vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo. Né? Acho que, quem sabe, outras pessoas para poder vir aqui a falar e você conhecer outros lados do Espaço Progredir. Sim, seria muito bom. Tá bom? Obrigada, querida. Obrigada, Nada. querida. Até a próxima vez. Para vocês que estão assistindo a gente, não deixe de dar o seu like e seguir e se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima, pessoal.